Olá, turmas! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lidiana da Cruz. Desejo que todos estejam bem, principalmente os nossos alunos aí dos vários municípios de Rondônia e os professores que estão aí acompanhando, auxiliando os nossos alunos na sala de aula. Então, vamos para a nossa quarta aula das entrelinhas da criatividade. Vamos dar início, então, já vou falar para vocês qual é o nosso tema. Vamos, então, abordar brevemente a arte visual, como pintura. Estudantes, as habilidades que vocês irão desenvolver: reconhecer e analisar diferentes manifestações criativas, artísticas e culturais, por meio de vivências presenciais e virtuais, que ampliem a visão de mundo, sensibilidade, criticidade e criatividade. Isso mesmo, estudante, vocês vão agora conhecer um pouquinho mais sobre os elementos das artes visual, como ponto, linha, dimensão. Então, são esses elementos que o artista vai criar, o seu desenho, né, sua composição. Depende muito, às vezes eles fazem um desenho, né, de observação, um desenho de observação de uma paisagem, um objeto, ou um desenho de imaginação, e depois eles podem fazer a pintura, né, lá com algum tipo de pigmentação, ou já fazem direto. Então, os elementos das artes visual são ponto, linha, dimensão. O ponto, então, é a menor unidade, né, da linguagem visual. E é o elemento mais simples da produção artística. Olha esse trabalho aqui, do pontilhismo. Muito perto a gente não visualiza a imagem, mas distanciando dela, nós conseguimos visualizar aí com esse conjunto de pontos. Estudante, a linha, então há várias formas de linha, a sequência dos pontos, certo? Então aqui eu trouxe um quadro para vocês observarem aí os tipos de linhas. E aqui duas obras, né? Tanto de um artista estrangeiro, né, como Vicente Van Gogh, e uma obra da artista brasileira Tarsila do Amaral. Nós podemos observar aí esses vários tipos de linhas, né? Como linha reta, linha curva, espiral. Aqui ele usou muitas linhas onduladas para fazer essa imagem. Então, vocês observam aí que os artistas precisam desses elementos. Eles não fazem os desenhos de forma aleatória, né? As pinturas, suas composições. Então, já vamos falar sobre artes plásticas, no caso aqui, pintura, né? Vamos falar um pouquinho sobre as técnicas de pinturas. Porém, né, as artes plásticas são elementos visuais e táteis, como desenho, gravura, pintura, escultura. Então, estão ligados também às artes visuais, vídeo, cinema e fotografia. Estudante, então, quais as técnicas de pintura? Vocês já viram alguns conceitos sobre isso, né? Então, é a aplicação de pigmentos coloridos num plano bidimensional, pode ser vários temas, depende do artista. E as técnicas utilizadas, pode ser pintura a óleo, acrílica, têmpera, também cores em barras, afrescos, enfim, uma diversidade de técnicas que pode ser utilizada. Aqui, essa outra obra brasileira de Tarsila, da artista brasileira Tarsila do Amaral, com o tema família. Olha como ela utiliza aí uma diversidade de cores, né, que dá beleza a essa obra aí, representando então uma família brasileira, característica da cultura brasileira. Estudante, arte moderna. Falamos aí dos elementos da arte visual, certo? Que são os elementos básicos para o artista fazer ali a sua composição, que é o ponto, as várias formas da linha, também tem a dimensão. Enfim, ele precisa ter conhecimento desses elementos para desenvolver o seu trabalho. Porém, ele pode fazer ali uma pintura utilizando várias tendências artísticas. Eu vou falar de algumas delas aqui, principalmente no período moderno, que houve mudança, certo? Naquela forma de fazer arte acadêmica, que utilizava-se muito as técnicas acadêmicas, aquela perfeição. Os artistas, para serem reconhecidos, seguiam todo um padrão técnico da arte acadêmica, certo? Então, com o modernismo, né, com o início do modernismo, isso mudou. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos das mudanças que o artista passou a ter mais liberdade. Então, vamos para a tela, vou passar para vocês aqui arte moderna. Então, movimentos vanguardas, né?
a partir ali do século XX, com esse modernismo, esse movimento modernista, foi por meio de vários movimentos culturais, né? Escolas e estilos que permearam as artes e o design da primeira metade do século, ou seja, houve mudança tanto nos campos culturais, literatura, arquitetura, design, pintura, escultura, teatro e a música. Então, são obras que passaram a ser desenvolvidas a partir do contexto social, cultural do artista, né? Vinha a partir ali da visão dele sobre a sociedade. E eles passaram a ter mais liberdade, pintar, sem ter aquela preocupação com a técnica, né, acadêmica. Então, vou falar só de uma vanguarda, que é o impressionismo. Olha essa obra aqui, feita por Monet, né? Impressão, Nascer do Sol, como ele utilizou aqui pinceladas, né, para compor aí a água, o céu, o sol, né? O nascer do sol, e rapidamente, com poucos minutos, ele compôs essa tela. Então, arte moderna. O artista desenvolveu, então, muitos artistas, né, trouxeram em vários movimentos como surrealismo, expressionismo, futurismo, dadaísmo e cubismo. Então, estudante, muito importante você estar atento a essas mudanças, porque são técnicas que podem ser utilizadas por qualquer um de nós. Trouxe também artistas contemporâneos, como aqui na Amazônia, como Carmésia, né, que é uma indígena da etnia Macuxi. Olha as obras que ela compõe com base nesses movimentos artísticos modernos, né? Ela tem aí uma composição, né? Ela tem algo assim muito particular dela, de compor, fazer composições, pinturas, representando a sua cultura, o cotidiano da sua cultura, né, dos povos, né, indígenas, onde ela convive. Olha que trabalhos maravilhosos. Então, eu trouxe como ideias para vocês também estarem fazendo. Então, um outro artista, João Zogby, né, trabalhos aí representando tanto temas, representando pessoas ribeirinhas, indígenas, pescadores, lavadeiras, né? Os temas que ele utiliza, aqui um pouco sobre a ferrovia. Então, ele utiliza aí tendências artísticas modernas, né? A partir das vanguardas, no qual o artista tem aí o direito de fazer sua composição sem preocupação com as críticas, se são positivas, negativas, se a pessoa vai apreciar, achar beleza ou não. O artista não tem essa preocupação. Ele quer fazer o quê? Representar a obra com base na sua ideologia, nas suas ideias. Estudante, agora vamos para mão na obra. Mão na obra não, mão na massa, tá? Mão na massa que vocês vão fazer, isso mesmo. Gostaria que vocês fizessem um trabalho com base aí nesses autores, né, desses artistas aqui da nossa região, ou outros autores que vocês gostarem, certo? Então, vocês vão poder compor aí um trabalho. Vamos lá, vamos ver a ideia que eu trouxe para vocês. Vamos para a tela. Muito bem, mão na massa. Então, processos criativos. Então, vocês vão desenvolver aí um trabalho utilizando as técnicas de pintura. Vamos ler aqui os passos. Você vai escolher uma técnica de pintura com base nas vanguardas artísticas, produzir uma obra contemplando a cultura aos temas, cultura local, espaço natural onde você vive, que represente, então, a comunidade, né? O local, o seu lugar, né? Onde você está. Passo 2, escolher um espaço, né? Após fazer essa composição, esse trabalho, vocês podem escolher um espaço ou mural na escola e fazer a exposição das obras, para que todos possam apreciar, tanto os colegas de sala como os demais da comunidade escolar. Os recursos, vocês podem usar tela de tecido em branco, madeira, papelão, papel, outros recursos, pincéis, que pode ser, né, desde papel, pena e outros recursos, tinta para tecido, tinta que você pode extrair aí do carvão, urucum, pedra, barro, folhas, outros. Recursos diversos, como folha seca, areia, sementes, madeira, grãos. Ou seja, você necessariamente não precisa só fazer uma pintura usando pigmentação, né, de um tipo de tinta. Você pode produzir, você pode usar materiais diversos aí.
Então, esse é o trabalho que eu tenho para vocês, essas são as nossas referências. Então, estudante, atento a essa atividade, faça o mesmo, ponha à tona a sua criatividade. Utilize esses materiais e faça uma obra maravilhosa, que precisa só ser a pintura ali, pode ter textura, usando todos aqueles materiais que indiquei para vocês. Faça a sua produção e não esqueçam de expor aí no mural da escola, dar um tema para a sua obra, e para que todos possam apreciar. Obrigado pela atenção, nos encontramos na próxima aula.